Família TOTUS, feliz dia no planeta Terra. Hoje é o nosso sétimo encontro da Mentoria 2. Impressionante como a gente caminha realmente aí na velocidade da luz. Estou muito feliz com esse encontro de hoje, dia 22 de março do ano 2022, logo após o portal, né, que é o novo ano astrológico. Nós sabemos o quanto que os astros influenciam o planeta Terra e, claro, a todos nós aqui. E aí a gente já começa essa jornada, esse novo ciclo, esse novo ano, né, esse portal, no elemento fogo, porque Áries é fogo. Então, fogo é transformação, fogo é ação, fogo é posicionamento, fogo é decisão, fogo é assim, a gente atravessa a ponte e queima a ponte. Então, é um elemento muito forte, a gente começa aí com ele e eu já sinto assim que as nossas, tanto essa aula de hoje como as próximas duas que finalizam, né, que encerram esse ciclo da Mentoria 2, vai trazer bastante fogo para a gente, para as áreas da nossa vida que a gente quer transformar, né? Porque olha só que coisa interessante, sempre tem um nível acima, sempre tem um sonho para realizar, sempre tem uma oportunidade da gente realmente vivenciar tudo aquilo que a gente se dispôs a vivenciar aqui. E quando eu falo de vivenciar, são as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas realizações, nosso bem-estar. E aí, embora a gente já esteja, assim, numa era de aquário, que traz bastante o coletivo, e nas aulas anteriores da Mentoria 2 eu falei desse coletivo, né? Como que esse coletivo atua dentro do campo quântico. Hoje, na nossa aula, eu quero trazer, assim, para a gente começar esse ciclo, com a questão da nossa individualidade, do nosso espaço energético, sabe? Começar assim, por quê? Ao longo da jornada eu fui falando muito de gratidão e é necessário, né? Essa frequência da gratidão, ela é a que mais nos auxilia, tanto na remoção, né, dos traumas, das memórias, quanto na conquista dos nossos sonhos, né? Quer dizer, manifestar, não ficar só no campo das ideias, trazer para a materialidade, trazer para a fisicalidade essas manifestações. E aí, enquanto eu fui falando da gratidão, essa gratidão ela estava sempre sendo reportada à fonte divina, Deus Pai Mãe da criação, aos seres de luz que nos auxiliam, na egrégora TOTUS, são vários. A gente sabe que tem uma presença muito marcante dos arcturianos, a gente tem dos pleiadianos também. São Miguel Arcanjo né, o arcanjo protetor dessa egrégora. E aí aí nós falamos também da ancestralidade, nós falamos da gratidão, né, por nossos ancestrais terem aberto esse caminho para que hoje a gente estivesse aqui, E também falamos da gratidão das nossas relações, porque todo encontro é uma conexão e dentro dessa conexão acontece algo, né? Acontece uma transformação. Então a gente vai agradecendo os nossos parceiros, nossas parceiras, nossos filhos, nossos amigos, nossos clientes. Ok.
e a nós. Então, essa gratidão, ela deve ser estendida a nos agradecer. Agradecer a si. Tipo, Rê, eu te agradeço demais, porque, meu... E aí, né, no inventário pessoal que a gente tem dos nossos recursos internos e externos, né? O quanto que eu devo agradecer, o quanto que cada um de nós devemos ser grato a si por esses recursos. Porque, veja, cada um de nós aqui somos um canal, somos um agente de transformação na vida, na nossa vida. E, claro, quando a gente faz isso na nossa vida, a gente vai fazer isso na vida das outras pessoas. Mas o quanto de consciência, de percepção, a gente deve trazer agora, nesse momento, para agradecer individualmente essa personalidade que habita o corpo, né? Essa identidade que habita o corpo, essa pessoa que tem gostos, desgostos, né? O quanto agradecer infinitamente, o tanto que a gente agradece à fonte criadora, os nossos antepassados, a gente também deve se agradecer, porque embora tenha os seres da luz, embora tenha canal, embora tenha agente de transformação, nada disso seria possível se a gente não tivesse dito sim. Porque na hora que o padrão autossabotador aparece, e da forma que ele vem, às vezes muito intenso, né? Quem é que está lá com você? Eu estou aqui. A egrégora é dioturna, né? Ou seja, ela trabalha energeticamente dia e noite ao longo da jornada, ela não para. Mas na hora que vem o desafio, na hora que tem que enfrentar aquele medo, quem é que está lá com você? É você e Deus. É você com você. É Deus lá e você, Deus aqui. Vou falar Deus aqui, porque futuramente homens vão assistir essa aula, né? Tem o Zamir aí, que faz parte da nossa turma, que entrou depois. Tá fazendo sentido para vocês? Já tinham parado para pensar nisso? Refletir sobre isso? Então, para quem ainda não faz, a partir de hoje, quando a gente acorda pela manhã e se olha no espelho, a gente bate no peito e fala gratidão, se agradeça, se honre, porque foi você que fez tudo. É você que vem fazendo tudo. Os mestres, os terapeutas, os amigos, os companheiros, os filhos, eles são, o nosso bônus divino, né? Pessoas que estão na jornada com a gente. Mas a história acontece dentro de cada um de nós, e isso é individual, intransferível, inadiável. Então, fazer essa gratidão. E por quê, né? Por que agora, na mentoria 2? Porque o dever, né? De trazer essa frequência da gratidão para si. Porque ao longo da jornada, nós entendemos como é que funciona o campo quântico, nós entendemos como é que funciona o sistema artificial, o campo do pensamento, as relações, os sonhos. Na verdade, a gente foi recordando tudo isso, né? Porque aqui na nossa jornada TOTUS, por mais que a gente encontre algo novo, né? É novo com relação ao mundo, mas a alma sabe.
Então, a gente foi só o quê? Recordando essa sabedoria que tem no nosso DNA divino. E aí, parece até que a gente começa a jornada de trás para frente, né? Porque não é linear. Linear é algo que inventado, né? Então, a partir do momento que a gente acessa essas informações e começa a sintonizar, a afinar, frequenciar a nossa energia com o campo quântico, com a inteligência divina, a gente começa a dissipar aquele caos que existia, tanto no campo emocional quanto no campo mental e no corpo também. Então, há realmente uma dissipação de energias, ou seja, aquela densidade, ela se torna mais leve, a nossa vida fica mais leve. E aí, isso é proposital. Para quê? Para a gente chegar nesse dia de hoje com menos véu, com menos ilusão, e chegar nesse momento assim, sim, e aí, quem foi que fez essa jornada toda? Você, eu. Então, que a frequência da gratidão, a gente se banhe nela a partir de agora. Que a gente se honre realmente por nossas escolhas, por nossa caminhada, pelos nossos enganos, pelos nossos acertos. Quando lá no início, lá no fundamento do TOTUS, eu falo, tira o chicotinho da mão, é para chegar aqui. Lá eu já sabia da gratidão que a gente deve ter por si. Mas é preciso fazer toda essa caminhada para realmente colocar em prática, porque lá, quando a gente começa, a gente está muito cheio. Cheio de quê? Cheio de padrões de autossabotagem, cheio de programas. E quando a gente, uma coisa interessante, quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade, que não está separado, né? Vocês já me ouviram dizer que a espiritualidade é o dia a dia, que a gente vivencia espiritualidade quando a gente está lavando uma louça, quando a gente está fazendo uma comida, quando a gente está fazendo qualquer outro serviço, quando a gente está no trânsito dirigindo, quando a gente está, enfim. E aí, quando a gente inicia uma jornada de autoconhecimento, a gente vai se deparar com a espiritualidade, que é o quê? O nosso eu sou, a nossa essência, o nosso mestre interior. E é muito novo para a mente, é muito novo para o corpo, é muito novo para as emoções. E aí, tudo que é novo, o que a gente tende a fazer? A gente tende a sair buscando conhecimento, né? Informação, que hoje tem muito, ainda bem, é melhor muita informação do que nenhuma informação. E dentro desse conhecimento que a gente vai buscar, a gente se depara com o quê? Também o sistema artificial também colocou programas na espiritualidade. Então, tudo isso deixa a mente confusa, deixam as pessoas confusas. Mas tudo isso faz parte da jornada também. No final, a gente entende isso, sem romancezinho com a dor e o sofrimento.
Mas a gente compreende que muitas vezes é devido a essa dor e sofrimento que a pessoa está passando que ela vai buscar ajuda terapêutica, que ela vai em busca do autodesenvolvimento dela, mas sem romance com sofrimento. Não precisa. Mas muitas pessoas vêm através da dor, vêm através do sofrimento. Aqui a gente entende que não precisa. E aí, dentro desse sistema artificial, dentro dessa matrix espiritual que eu cheguei algumas vezes a colocar aqui para vocês, né? Aonde está, aonde ficou, né? Porque se a matrix é para controle, né? É para tornar e a pessoa permanecer ali na normalidade, né? No senso comum, na boiada, né? Aonde que ficou o olhar para si e se honrar e se agradecer e falar assim, caramba, Rê, você, vou contar um negócio, eu te amo, gratidão, gratidão por ter acreditado, por ter confiado, por ter caminhado. Então, essa oração de gratidão, ela deve ser direcionada ao nosso ser, a essas células, às emoções, aos pensamentos construtivos e expansivos. Então, porque lá no início da jornada, a gente fala para ter um caderno, para registrar os padrões de autossabotagem, né? Por que eu não fico falando de cada padrão individualmente? Eu falo só dos que todos nós compartilhamos em comum, que é rejeição e abandono. Por que tudo isso? Para chegar no ponto, no lugar de saber, opa, eu não sou isso aqui. Eu não sou essa crise de raiva momentânea, eu não sou esse mau humor momentâneo, né? Isso é só uma fase. Porque às vezes acontece, nem sempre acontece. É. Eu estava assistindo uns vídeos essa semana e eu achei interessante uma pessoa afirmando que quando algo bom está acontecendo na nossa vida, a gente deve se preparar porque algo ruim vai acontecer. Aí eu pergunto para vocês, mestras, maestras e maestros, né? Mestres de si mesmo, faz sentido? De forma alguma. E aí a gente passa realmente a ser um filtro. Não importa a informação que chegue para gente, não importa o que a pessoa fala para gente. Parece que a gente não está mais nem aí para a vida. Mas a questão não é que a gente não está nem aí para a vida. A gente não está nem aí para a vida do outro. Nós passamos a colocar energia tão grande na nossa realização e no nosso sonho, que às vezes uma pessoa sai da nossa vida, uma pessoa importante, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, todos nós corremos esse risco, né? Porque são pessoas, todas as pessoas fazem escolhas. E às vezes a escolha da pessoa não inclui você. Ou a pessoa vai habitar em outra dimensão, que é o que chamam aqui de morte. E aí, o que a gente percebe com isso? Que aconteça o que acontecer, que não está sob o nosso controle.
Qual é a única coisa que nós temos autodomínio, que nem é controle? Eu nem gosto de usar essa palavra. E nós já tivemos aula, né, a respeito do poder da palavra, da frequência da palavra. Então, é autodomínio. Então, a gente sabe que por a gente viver nessa rede energética e de humanos e com o planeta e tudo mais, estamos todos conectados, alguma hora vai acontecer algo que está completamente fora do nosso domínio. Isso tem relação com outras pessoas. Mas qual é a boa notícia? É que a gente está tão focado na manifestação e na realização dos nossos sonhos, da nossa autorrealização, do bem-estar, da harmonia, que fica tudo bem. Não é que a gente não liga e não sente. É porque a nossa energia está no presente, porque a gente sabe que é a partir do agora, do momento presente, que eu estou preparando o futuro, que eu estou preparando o campo para o futuro e preparando esse plantio, essa semeadura. E que é a partir daqui que eu faço isso, né? Que nós fazemos isso, a partir do agora. Então, não é uma frieza ou eu não estou nem aí para a vida. Não é isso. E às vezes o padrão autossabotador vem e fala exatamente isso. Nossa, mas você não sente mais nada? Aquele fulano lá, aquela fulana lá que te incomodava, desapareceu da sua vida e você nem vai chorar e nem vai isso, nem vai aquilo, para quê? Porque a energia vai estar, a energia já está nas cocriações de abundância, saúde, harmonia, prosperidade, paz, amor. E é importante a gente ter essa clareza e esse discernimento. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque chega esse dia, chega esse momento, que aconteça o que acontecer, a paz e a harmonia está instalada no campo pessoal. Então, podemos resolver, né, dar resolução, encaminhamento para qualquer situação, num estado de paz e de harmonia. Porque o reconhecimento desse poder interno, dessa força interna, dessas tantas personalidades que ao longo da vida a gente vai se tornando e se transformando, a gente percebe claramente e sente e fica visível na realidade, palpável na realidade, que qualquer frequência de conflito, de briga, de desavença, de disputa, de inveja, de competição, a gente, ó, tá fora. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui sabemos qual foi o preço que a gente pagou para estar aqui. Só você sabe com você tudo que você passou. E aí eu não falo só da jornada TOTS. Eu falo da tua existência, nesse aqui agora. Nem estou falando do multidimensional.
Só você sabe. E se você ainda não sabe, né? Se você ainda não colocou esse olhar, esse é o momento de colocar esse olhar. Porque esse é o momento de selar. Teve uma aula que nós falamos do sagrado feminino e masculino, né? Dessa reintegração. Então, essa reintegração que eu falo hoje é a reintegração da mente que eu sempre falo, a mente, toma cuidado, né? Aquela coisa toda. É uma reintegração da mente humana, de todas essas nossas experiências e vivências nessa vida, com a essência. Porque a essência não acusa a nossa personalidade. A essência não julga, ela não critica, ela orienta. Tipo assim, hey, olha só, daqui a 2 quilômetros vai ter um abismo, não é melhor voltar, não. Se eu quiser ir, ok. Entende isso? É um nível de poder, e o poder no sentido mais sagrado da palavra. É um nível de poder muito maior, mais potente, mais expansivo, só que com calmaria, com leveza, com certeza, com convicção, com confiança. Porque esses são os estados emocionais e mentais, né? Da nossa condição não humana, simplesmente condição humana, não. É da nossa condição enquanto projeto original divino. É retomando esse estado todo que eu falei aqui, que eu partilhei aqui, é retomando o nosso lugar, aí sim é a imagem e semelhança de Deus, entende? Então, para aquelas pessoas que estão muito acostumadas ainda com conflito, e isso não é um julgamento, isso é uma constatação, quando a pessoa ela está muito ainda ali naquele hábito do conflito, naquele hábito da reclamação, naquele hábito de apontar o outro, a sociedade, o Brasil, os outros países, não sei quem fez não sei o quê, o partido político, seja lá o que for. Quando a pessoa ainda está nesse lugar, as células, as emoções, né, os pensamentos, ou seja, esse campo energético pessoal ainda está envolvido, sabe? Por isso que eu falo, sem romance com 2 sofrimentos, nada de romance com 2 sofrimentos. Então a pessoa ainda está envolvida com tudo isso. Porque tem alguma crença, né? Algum pensamento, aí quando eu falo crença, né, são as crenças humanas, não tem nada a ver com religião, ela tem alguma crença ali ainda que diz que é preciso guerrear. E aí o que que acontece com ela? Ela vai sofrer. Ela vai sentir muita dor. Ela vai adoecer. Castigo divino, a gente já aprendeu aqui na jornada TOTOS, que nós recebemos a carta branca, que é o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. E aí não tem nada relacionado com castigo, com pecado, com nada disso. É uma questão de escolhas. E aí é natural que a gente que esteja fazendo, ou que a gente, outras pessoas que não estão aqui, mas que também estão fazendo essas escolhas pela harmonia e pela paz, automaticamente, energeticamente, cada um vai se
posicionando num lugar energético. E é por isso que às vezes a gente não encontra mais a pessoa, há uma desconexão, às vezes essa desconexão ela é temporária, às vezes ela pode voltar à conexão quando a pessoa sair da frequência da dor e do sofrimento e voltar para a frequência da harmonia e da paz. Dito isso, quero aproveitar essa minha fala para dizer o seguinte: por isso que quando a pessoa está lá lidando com os seus problemas, né, com o seu caos, e a gente procura trazer ela para a luz, né, porque é isso sempre que a gente está fazendo, e ela, não importa qual a razão, ainda esteja nessa guerra e nesse conflito, se a gente se aproxima muito, se a gente quer muito, e aí aproximar não é virar as costas para as pessoas, que a gente não vira as costas para ninguém, para nenhuma pessoa. Mas a gente tem que ter atenção com essa vontade que a gente tem de tirar as pessoas do caos dela. Porque dependendo do caos que ela tiver, ela pode levar você junto, te engolir. Porque é energia. É energia. E nesse caso, qual é a melhor atitude a ter? Qual é a melhor ação a fazer? Gente, oração. Eu não conheço outra. Se tiver, eu recebo mensagens no privado. É a oração, que é enviar luz para a pessoa. Porque eu sei, até por experiência própria, assim, que às vezes eu fico, né? A gente sabe que a pessoa está fazendo escolhas e essas escolhas estão distanciando ela da essência dela, da saúde dela, da autorrealização dela, sabe? E muitas vezes a gente já falou de novo. E aí, você vai querer ser a chata da turma? A chata da família? Ai, meu Deus, lá vem a Rejane com esses paranauê dela aí. Já não come carne, já não faz isso, já não faz aquilo. Ninguém quer ser a pessoa chata da família. E eu estou trazendo também essa informação hoje muito em função de um conceito separativista que eu vejo muito na internet, nas redes sociais, que é assim, os despertos e os não despertos. Sabe? Gente, uma pessoa desperta pode te ferir tanto quanto uma pessoa não desperta. Depende do momento, da hora que você passar, do que, sabe? Minhas irmãs têm um grupo, minhas irmãs mesmo assim, né? Elas têm um grupo, eu não participo do grupo, porque é um grupo que elas fazem para falar do Big Brother. Aí elas já sabem que eu não curto, até porque eu não tenho tempo, sabe? Para isso, eu não curto. Mas a gente não briga por causa disso. Entende? Porque se a gente fizer esse separativismo, eu sou desperta, mas a minha irmã não é desperta porque ela assiste Big Brother. E aí? Do que vai valer essa jornada toda? Se agora eu saio rotulando as pessoas. E ela é minha irmã porque ela se faz presente na minha vida, né? Porque existe uma conexão de amor, uma conexão linda, mas são escolhas diferentes, né? Eu, quando adoeço, quando acontece alguma coisa comigo, a primeira coisa que eu aciono é a minha rede de rezadeiras. A primeira coisa que eu aciono é o rezo. Irmã, reza por mim aí. Firmo o rezo, monto o altar e firmo o rezo. E a segunda é fazer meus chás, meus cristais, minhas plantas, o que eu aprendo com essas mulheres medicinas, com as outras mulheres medicinas, eu trago para a minha vida.
Isso sou eu, isso é uma escolha minha. Minha irmã, minha cunhada, sei lá, quem quer que seja, minha amiga, aí agora ela não é desperta porque ela toca remédio para dentro. A gente já sabe. Todo mundo sabe, até quem toma remédio sabe. Ah, entrou um ciscozinho, né? Todo, né? Que toma um remédio para algo. Ok. Aí esse remédio, ele vai trazer uma disfunção para outros órgãos. Aí você, quando voltar ao médico, ele vai te passar mais 2 remédios para aliviar aquelas 3 disfunções que aquele primeiro remédio trouxe. Aí daqui a 6 meses você está tomando 5 remédios, porque depois desses 2 que vão causar outra coisa, todo mundo já sabe. As pessoas que eu conheço que tomam remédio, elas falam isso para mim na maior naturalidade da vida. Ai, Rê, sabe aquele remédio que eu estava tomando assim, assim? Eu falei, sim, meu amor, sei, sei. E aí? Pois é, tô tomando outro que não sei o quê, porque me deu um negócio. Eu falei, ah, tá. E segue o baile. A gente não pode, em momento algum, quer dizer, a gente pode tudo, né? Acabei de falar de livre-arbítrio, mas eu estou falando desse contexto. Entrar em guerra nas nossas relações por causa das escolhas individuais. Gente, bem específico. Relacionamento tóxico e abusivo, sai fora, tá? A pessoa te trata mal, não te respeita, é sair fora. Aí não tem nada a ver com o que a Rê tá falando aqui, tá? Então, fica a dica aí para quem está assistindo agora e para quem vai assistir depois. Porque também existe uma matrix espiritual dizendo que tem que ser amor incondicional e que o amor suporta tudo. O amor suporta tudo, gente? Vamos combinar? Isso nem energeticamente é possível. Aí vou ter que tirar o óculos para coçar o olho. Nem energeticamente isso é possível, sabe? E aí quem força a barra é a mente. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque a nossa insegurança, a insegurança interna com a escolha do outro, tem a ver com a nossa falta de confiança. É porque dentro desses padrões que colocaram na gente, dentro dessa programação, tem lá a síndrome da manada. É real isso. Já trouxe em algumas aulas, né? Que a engenharia social usou o quê? O comportamento humano. Para fazer o quê? Manobra de massa. Massa de quê? De pessoas. Então, se tiver 100 pessoas indo para um lado e 2 indo para o outro, a maioria das pessoas vão seguir com as 100. Vão achar as 2 que estão lá indo para outro caminho loucas. E é loucura. Olha o que tem na palavra loucura. Cura. É a loucura de falar assim, não, eu não vou com essa boiada. Então, esse não sei nem do que eu chamo, não pode ser prática esse nome, de, poxa, se todos os dias eu acordo e eu entro em conexão com Deus, com a deusa, com a fonte divina, sabe? Eu tenho que entrar em conexão comigo também, para me agradecer, agradecer a essas células que estão sempre vibrando energia e alegria, né? E entusiasmo para fazer tudo que eu me propus e quero fazer. Entende por que a gente tirou o chicotinho lá no início?
Porque o chicotinho é justamente o programa que foi implantado, né, para que a gente não se olhe, não se valorize. E esse reconhecimento interno do qual eu estou falando aqui, esse agradecimento interno, ele é um divisor de águas. Ninguém mais te manipula, ninguém mais te controla. Rê, por que você fala tanto de manipulação e controle? Fora o sistema, fora o sistema artificial, as pessoas que nos rodeiam, né, elas também têm programas. Então, imagina que a gente vive num mundo que todo mundo tenta controlar todo mundo. Entende? Aí os nossos filhos tentam fazer isso. Que quer que saia, né? Ele tem uma ideia de mãe, né? Os filhos têm uma ideia de mãe. Aí, se você não cumprir aquele papelzinho ali direitinho, né? Então, ele vai estar sempre puxando você para aquele lugar ali da idealização dele, do que ele criou. E o que ele criou? Nada! Porque são programas do sistema artificial. É uma ilusão. Tá fazendo sentido? E aí nenhuma pessoa mais pode manipular, nenhuma pessoa mais pode controlar. Você se conhece, você sabe quais são os padrões, ou o padrão, né? Porque tem o padrão da rejeição, o padrão do abandono, aí cada um deles ramifica e tem pessoas que vieram com dose dupla, vieram com os dois. Pediram, lembra? Já teve aula sobre isso, do plano divino que a gente faz antes de encarnar e tudo. Pedimos. Não tem mais como chegar aqui e falar assim: ah, não, eu não sou culpada. É culpa de todo mundo. Porque a gente não tem culpa, na verdade, né? É autorresponsabilidade. Gente, quando junta esses ingredientes, tirar o chicotinho da mão, saber, assim, reconhecer realmente. É um exemplo, tá, gente? Não estou falando de mim, não. Quando eu falar eu, é porque eu fico dando esse exemplo. Então, assim, a título de exemplo, né? Eu sei que o gatilho é a rejeição. E que quando eu sentir a rejeição, eu vou poder. Pode ser que eu, né? Eu abra. É a hora que eu estou abrindo a porta. É isso. Mas é um padrão, não é você. Porque na hora que acontece uma situação que te faz se sentir rejeitada, te faz se sentir não não valorizada. O que fazer nesse momento? Ir lá brigar com a outra pessoa? Às vezes essa pessoa é até seu chefe ou seu sócio, sabe? O que fazer nessa hora? Olhar para si. Olhar para si. E falar, olha aí ele aí, ó. Olha o padrão aí. E aí não dá andamento, né? Não dá continuidade ao conflito, não abrir a porta. É isso que eu estava dizendo lá no início. É isso que é fechar brecha. E aí, gente, sabe qual lugar que acontece? Sabe qual lugar que a gente chega nessa jornada toda? A gente chega assim, às vezes a pessoa realmente te tratou mal. A pessoa realmente te deu uma baita de uma rejeitada, assim, sabe-se lá por quê? Pouco interessa também. Você vê
Você olha, você reconhece e não sente nada. Você não sente vontade nem de julgar a pessoa, tipo assim, nossa, será que por que fulana fez isso comigo? Nem essa pergunta mais passa pela cabeça. Por quê? Porque não importa. Porque o que a gente tem que ter em mente é que a meta, o objetivo do sistema artificial é se manter no controle e ser alimentado através do sofrimento e do medo. E como que se alimenta, né? Porque sofrimento e medo é uma coisa muito, sei lá, subjetiva. Então, dos conflitos nas relações, principalmente. A gente simplesmente sai desse lugar. É isso que tem que ter em mente. O objetivo do sistema artificial é esse. O meu objetivo é o quê? Qual é o nosso objetivo, gente? Ser feliz, né? Chega esse momento. A pessoa até faz, mas você não se importa mais. Não alimenta mais. E possa ser que essas pessoas desapareçam da sua vida. Aquelas realmente que não têm nenhuma conexão. Porque, por mais que algumas das nossas conexões a gente rotulou como não desperta, porque a pessoa assiste o Big Brother ou ainda come carne, sei lá o quê, sabe? Estou dando só exemplos, né? Mas existe uma conexão forte de amor, é aquela pessoa que te entende no olhar, aquela pessoa que só aquele abraço dela é aquele abraço dela que te alinha os chakras. Agora, quem não tem esse nível de conexão, as pessoas que não estão nesse nível de conexão da tua vida, vai se preparando mentalmente, meu amor. Elas não ficarão na sua vida. E olha que lindo isso. Você não vai ter uma pessoa espizinhando você. Né? Mas a gente começa tudo o quê? Como que a gente começa a desinstalar o caos, a desordem, os conflitos, a escassez? Ela começa no campo do pensamento. Ela acontece no campo do pensamento. E aí ela vai fazendo o trabalho dela. E aí, assim, os seres da luz, que nos ensinam, que nos apoiam naqueles momentos mais difíceis de falar. Que, sabe, todo mundo aqui, eu acredito que já passou por aquele momento assim, meu, eu não vou dar conta, tá doendo muito, eu não sei o que fazer, eu não consigo nem imantar a água, não sei nem onde está a água. Eu não vou fazer círculo coisíssima nenhuma. Não sei nem onde que está esse caderno. É nessas horas que a misericórdia divina abunda sobre a gente. Que tem um anjo, dois anjos ali cuidando da gente, né? Para a gente se restabelecer, e então fazer a água, então fazer o círculo, então fazer a oração, então fazer a meditação. E eu lembro também que teve uma aula nossa, e foi no fundamento, né, do TOTOS, não na mentoria, que eu, logo no início, eu incentivo muito todos vocês a começarem a desengavetar os sonhos e partir para a cocriação, porque é assim que a gente levanta a poeira, é assim que a gente levanta o tapete e vê o tanto de sujeira que tem lá embaixo. É aí que o jogo começa. O jogo no sentido mais sagrado da palavra, né? É aí que o padrão autossabotador, né, com todos os mecanismos dele, vem para cima. E é aí que a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? De encaminhar, de remover.
compreender que o que foi informação para expansão for algo relevante na sua existência, você vai saber. Se não for, você vai perder tempo procurando. É quando eu falo, né, dos registros acásticos, das pessoas que procuram saber das suas vidas passadas. Rê, você está dizendo que isso não é legal? Não, eu estou dizendo que é ok. Tudo bem se essa for uma escolha, mas não saiba que a informação que você precisa saber, ela vai chegar, seja através de uma ferramenta, de uma técnica dessa, seja na oração, mas só vai chegar para você aquilo que você precisa saber para sua expansão. Vou dar um exemplo. Deixa eu molhar a garganta. Às vezes, a pessoa que está nos atendendo, né, a gente vai se consultar com uma pessoa, né? Vamos ver aí para as vidas passadas, vamos colocar. Às vezes, dependendo da pessoa, gente, nada aqui é generalizado e nem verdade absoluta, tá? É um exemplo apenas de uma coisa que acontece muito. Então, às vezes, o nosso nível de ansiedade está tão elevado para a gente obter uma informação, uma determinada informação, que se ela fosse tão relevante assim, ela já tinha chegado, que a gente influencia, dependendo do nosso poder pessoal, a gente influencia quem está nos atendendo, aí cola padrão autossabotador com padrão autossabotador, sabe? Plugzinho de tomada. E aí a pessoa que está atendendo a gente se sente pressionada para dar uma resposta. E o que acontece quando a gente se sente pressionado para dar uma resposta? É expectativa. E o que a expectativa é? Uma baita de uma ilusão. É o abismo depois da curva. Expectativa é o abismo depois da curva. Sem placa, sem sinalização. Então, ter essa tranquilidade. E o que ainda vai potencializar mais essa tranquilidade? Se agradeça, meu amor. Tudo que você tem hoje, onde você chegou, tudo que você conquistou. Não importa se você está num relacionamento de 20 anos, essa pessoa está do seu lado, ela tem a parte de gratidão dela, né? Da troca ali, mas é você. E aí vocês experimentem e depois me digam. Porque é simples, para mim eu acho que a prática mais simples que tem, de todas aqui que a gente já partilhou aí ao longo da jornada, e ela é a mais poderosa, ela é a mais sutil. Você vai perceber que realmente nada mais te abala, você se torna uma pessoa inabalável. Inabalável no sentido mais sagrado da palavra. E quando a gente se torna inabalável, né? O que acontece? A gente se torna mais humano também. A gente sente mais compaixão das pessoas. A gente quer ajudar mais, a gente quer dar mais. Sabe? Então inverteram essa ordem. Ah, uma pessoa que, né, se reconhece, bate no peito, eu sou isso mesmo e tudo, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa, ai, tem outros nomes também, me ajuda aí. Orgulhosa, né? Uma pessoa orgulhosa, mas tem outra palavra, metida, não, isso é coisa de quando a gente era adolescente. Sabe? Entende? A Matrix da espiritualidade foi lá, ó, e... Não, eles podem ter todas as informações, menos a informação que a gratidão tem que ser deles. E aí você agradece toda a horta celestial e cadê a gratidão com você? Fazendo sentido aí, gente? Como é que a gente está de aula? Como é que a gente está de horário? Até porque eu já estou finalizando.
22h11, 2211. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer o fechamento da aula, né? E aí eu vou, inclusive, encerrar a gravação. E aí, quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer alguma contribuição, aí eu deixo mais, né, aberto, a gente fica mais um tempinho, até porque se tiver alguém para ir embora agora, por algum compromisso, né? Às vezes tem pessoas que têm compromisso 10 horas da noite, né? Às vezes acontece, tá bom? Então, é sobre a importância de se conectar com a gente e agradecer as mulheres que são mães aqui, né? Ou que vão assistir depois. Meu, quem estava contigo lá na hora do parto foi tu e foi tu. Tinham pessoas lá para te auxiliar e tal, mas quem estava sentindo aquela dor lá, sabe? E mesmo quem não é mãe, eu dei esse exemplo, mas assim, busca um exemplo do que você passou e quem estava lá com você era você e você. E, gente, de verdade, assim, sabe? A vontade que eu tenho é de falar isso na primeira aula, sabe? Na verdade, eu vou falando sempre, eu vou falando muitas coisas e vem isso. Mas esse é o momento definitivo, essa é a hora da escolha, essa hora da decisão, assim, nossa, a partir de hoje eu vou me agradecer, eu vou me honrar, vou honrar minha história, tudo que eu passei, e me agradecer por eu ter segurado a peteca toda para chegar até aqui. Isso vai dar um gás, uma energia que nem o céu é o limite. Estamos combinadas assim? Maravilha.